Bem-vindos, meu nome é Marcela Franco, sou engenheira civil com pós-graduação em arquitetura e design de interiores e também estudante de arquitetura e urbanismo. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da série Projetando com o AutoCAD. E agora que a sua planta baixa está prontinha, nós vamos começar a fazer um diagrama de cobertura. Ai Marcelo, o que é isso, diagrama de cobertura? O diagrama de cobertura nada mais é que você olhar a sua casa por cima e você ver o seu telhado. Então a gente tem vários tipos de telhado, com vários tipos de águas, quantidade de águas diferentes. Você tem o telhado colonial, né, que a gente usa aquelas telhas cerâmicas convencionais. A gente tem o telhado embutido, que é o que a gente mais usa hoje em dia, que é aquele telhado que você não vê ele, né? Você vê a platibanda, que é aquela paredinha em volta do seu telhado, mas por dentro você tem uma telha de fibrocimento, né, escondida ali dentro. Então existem vários tipos de telhado diferentes. Você tem telhado metálico, né? Então a gente vai desenvolver agora o diagrama de cobertura da planta baixa que a gente começou no vídeo anterior. Então, se você não assistiu a última aula, volta, faz a sua planta baixa no AutoCAD primeiro e depois você vem para cá para a gente fazer o seu diagrama de cobertura. Porque o diagrama de cobertura depende da planta baixa. Não tem como você desenvolver a cobertura primeiro sem saber como vai ficar a planta da sua casa. E é isso que a gente vai fazer agora. Para começar, eu seleciono a planta do primeiro pavimento, copio ela do lado para a gente ter ela de base para a gente fazer a planta de cobertura. Eu seleciono as cotas, dou um Select Similar para selecionar aquilo que é similar e com a tecla Shift do teclado pressionada, a setinha para cima, eu consigo selecionar aquilo que eu não quero que seja deletado. E aí depois eu vou limpando essa planta, tirando todas as informações que elas não serão necessárias. Os móveis, portas, eu só preciso do contorno externo da edificação. Todo contorno que tem cobertura. Então, se no térreo tem uma parte que não tem planta de primeiro pavimento, mas é uma parte coberta, igual a lavanderia, ela também tem que aparecer na planta de cobertura. Então, eu posso apagar todo o mobiliário, todo o texto, medidas de portas, janelas. Posso tirar até as portas e janelas do contorno também. Mas depois eu preciso utilizar a ferramenta Join para poder unir as linhas que ficarem separadas. Mas eu posso apagar todas as linhas que não vão ser contorno de edificação. Então agora eu estou limpando todos os dados da escada, guarda-corpo, corrimão, porque essas linhas para mim no momento não serão mais interessantes. Agora, por exemplo, eu vou limpar essas janelas, mas eu seleciono duas linhas e dou o comando Join, que aí elas se unem e se tornam uma só linha. Agora, para unir duas linhas e fazer um ângulo de 90 graus, eu posso usar o comando Fillet, R0. Aí eu consigo fechar com um ângulo de 90 graus. Um detalhe que a gente tem que pensar no diagrama de cobertura é onde vai ficar a caixa d'água. Então, eu vou colocar a caixa d'água em cima da caixa de escada. Então, eu vou usar esse contorno que eu tinha aí da escada para poder fazer esse contorno diferenciado aonde eu vou colocar a caixa d'água. Porque a caixa d'água ela precisa ficar mais elevada. Então, a gente precisa de uma estrutura para elevar ela se você tiver uma casa que não tenha uma altura suficiente para dar pressão de água. Então, a gente faz normalmente uma caixa própria, né, um espaço separado para a caixa d'água. Quando eu quero que uma linha se estenda até a outra, eu posso selecionar a linha de referência, dar um comando Extend e selecionar as linhas que eu quero que se estenda até ela. E com o comando Trim, eu consigo limpar as arestas que eu não quero que fiquem ali. E com o comando BR, eu consigo partir uma linha no meio.
Como o diagrama de cobertura é um desenho em planta, a diferenciação de níveis vai ser feita com a mudança de layer. Então, a layer rosa, né, o magenta, ela é uma layer que foi configurada para ter uma espessura mais grossa quando a gente plotar. Então, eu vou deixar ela no rosa, porque a caixa d'água, né, esse espaço destinado à caixa d'água, ele é mais alto do que o restante do telhado. Então, eu vou fazer ele numa cor que na hora de plotar, ele vai ficar com uma espessura de linha maior do que o restante do telhado que está abaixo dele. Da mesma forma, em cima do mezanino ele tem um pé direito maior, então ele vai ficar na layer azul e o restante da casa que está um pouco abaixo eu troquei para a layer cian. E essa laje que fica em cima da lavanderia coloquei no amarelo. Essa diferenciação de cores é a diferenciação de espessura de linhas, porque essas cores foram configuradas para terem espessuras diferentes. Agora a gente precisa definir o sentido que esse telhado tá com o caimento, colocar as calhas, porque esse tipo de telhado que a gente está fazendo é um telhado embutido, um telhado com platibanda. Então essas paredes externas que a gente fez é a platibanda que vai esconder a telha, geralmente de fibrocimento, que vai ficar escondida aí dentro desse telhado. Então a gente tem que colocar as calhas. Geralmente a gente coloca a calha no sentido que o telhado vai ter uma inclinação menor, para que a platibanda não precise ser tão alta para poder esconder esse telhado. Caso vocês tenham dúvidas no cálculo de inclinação do telhado, pode mandar no nosso grupo do WhatsApp. E agora eu vou colocar o texto, que é o título dessa planta, que é a planta de cobertura e a escala em que ela vai ser plotada. Lembrando que o desenho foi feito na escala 1:100, né? Do jeito que a gente desenhou. Mas a gente usa o texto no tamanho da escala que a gente pretende plotar. Então, numa escala 1:75, a gente está usando o texto dos ambientes com 15 de altura. Igual a gente fez para os ambientes, no telhado a gente também precisa colocar um texto indicando qual é o tipo da telha e qual a inclinação que a gente vai utilizar para essa telha. E também uma setinha indicando o sentido do caimento da água desse telhado. A gente também coloca um texto indicando as calhas e dependendo do seu detalhamento de projeto, você pode até já deixar predefinido a posição da descida dos tubos, né, de água pluvial que coletam a água da calha, deixando já indicado onde eles vão descer. Isso facilita também para o projetista na hora que ele for fazer o projeto hidráulico e sanitário desse projeto. Já sobre a inclinação, cada tipo de telha ele tem um limite de inclinação mínima e máxima permitido. Então aí a gente vai colocar o de fibrocimento com uma inclinação de 10%, mais uma telha colonial, que é aquela telha aparente, né? Quando a gente tem um telhado de telha aparente, normalmente a inclinação é entre 25 e 30, então a gente precisa ver com o fabricante da telha a especificação da inclinação permitida. E aí a gente faz uma setinha, a mão livre mesmo, a gente analisa as dimensões que vão ficar visíveis na planta e indica o sentido do caimento da água do telhado.
Nos telhados, a gente também indica com uma achura o sentido da queda desse telhado. Para usar a achura, a gente dá o comando HAT, H-A-T, e aí ele habilita a função de achuras. A gente pode escolher várias achuras diferentes, a gente consegue mudar o espaçamento, o sentido de aplicação dessa achura. Então tem várias ferramentazinhas em cima aí que a gente consegue alterar. Inclusive a cor da achura a gente consegue mudar também. E essa cor vai interferir na espessura que ela vai aparecer no projeto plotado. E assim fica um diagrama de cobertura. A gente pode testar se ele está sendo suficiente para cobrir a nossa edificação. Então a gente pode selecionar ele, dar um copy, criar um bloco dele com o comando BL. A gente pode pôr qualquer nome, só para a gente salvar e testar. E a gente copia ele e cola em cima da nossa planta. Assim a gente consegue conferir se as paredes estão todas dentro desse diagrama de cobertura, se não tem área descoberta que está coberta. A gente precisa fazer essa conferência para ver se está tudo certinho, inclusive o alinhamento das paredes. Se tiver tudo certinho, a gente pode apagar esse bloco. Esse que a gente criou também de referência, a gente pode deletar e deixar só a planta que a gente criou. E aí, pessoal, deu certo? Espero que vocês estejam com a planta de cobertura prontinha e que agora a gente possa passar para a próxima fase, que é o nosso próximo vídeo. Espero vocês! Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal e não me segue no Instagram, corre que você está perdendo a oportunidade de fazer parte do grupo de WhatsApp. Nesse grupo, eu mando materiais para vocês, tiro dúvidas reais e também sobre o curso. Então, se você ainda não se inscreveu e não está fazendo parte do grupo de WhatsApp, não perca tempo, essa é a hora. E ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Até o próximo!